Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos aqui dar continuidade no cronograma falando sobre pessoa jurídica ainda, mas agora afunilando, especificando cada uma das pessoas jurídicas. Eu vou começar falando hoje com vocês sobre a associação. Vamos lá para esta figura mais notável, exuberante dentre das pessoas jurídicas. A associação, eu vou trabalhar com vocês com um conceito. A associação nada mais é do que esse agrupamento humano com a finalidade específica comum entre essas pessoas. Porém, esta finalidade, ela não tem finalidade alguma lucrativa. Não pode ter finalidade lucrativa. O que destaca e define e distingue uma associação das demais pessoas jurídicas é exatamente este fenômeno das pessoas se reunirem sem uma finalidade lucrativa. A associação ela pode gerar alguma renda para até mesmo a sua própria manutenção. Imagine uma associação como, por exemplo, um clube. Um clube recreativo é uma associação. As pessoas se unificaram, as pessoas se uniram para dar uma destinação comum, qual seja o lazer. E este lazer, na promoção dessa finalidade, não tem uma repartição de lucros entre as pessoas. Negativo. Elas até contribuem com uma mensalidade, mas para que haja a manutenção e a permanência dessa pessoa jurídica. A manutenção do clube, lá na instalação da piscina, na limpeza do clube, ali na pintura da quadra, na aquisição de bolas. Veja lá, meus caros, quantas atividades são demandadas dentro de uma associação e a mensalidade cobrada é para a sua própria manutenção. A associação, ela inicia através da confecção de um estatuto, porque o estatuto nada mais é do que o ato constitutivo de uma associação. Porém, este estatuto ele tem alguns requisitos que são estabelecidos pelo Código Civil. Todo estatuto tem que ter algumas peculiaridades que nós vamos tratar e eu quero fazer a leitura dos dispositivos inerentes à associação e que são relevantes com você agora. Artigo 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Olha aí, ó, finalidade não lucrativa. E o artigo 54, na sequência, diz assim: sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá 1. A denominação, os fins e a sede da associação. 2. Os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados. 3. Os direitos e deveres dos associados. 4. As fontes de recursos para sua manutenção. 5. O modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. 6. As condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução. 7. A forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. A associação, ela pode ter uma diretoria, ela pode ter um conselho fiscal, etc, etc. Conforme nós acabamos de fazer a leitura, ela pode ter, sim, órgãos que vão deliberar. Um fato relevante a tratar da associação é que a associação, ela tem uma Assembleia Geral. É uma reunião entre todos os associados para ali externarem as suas decisões. Ora, em uma associação, a Assembleia Geral, ela é o órgão máximo. Através da Assembleia Geral é que se tratará da composição destes órgãos, desses conselhos. É lá através da Assembleia Geral que se destitui algum diretor. Ora, a Assembleia Geral em uma associação é onde se pode inclusive fazer alterações estatutárias. A Assembleia Geral, portanto, é o órgão máximo. E a Assembleia Geral ela é convocada. Há uma Assembleia Geral anualmente nas associações, exatamente para estes fins de regularizar o estatuto, de promover o ingresso de novas pessoas em novos conselhos, etc. A Assembleia Geral é o órgão máximo de uma associação. Uma minoria poderá convocar a Assembleia. Porque se a Assembleia Geral é o órgão máximo e se somente órgãos deliberativos, ou seja, apenas os conselhos, o Conselho Fiscal, a diretoria, pudesse convocar essa Assembleia, a minoria dessa associação que quisesse promover alguma alteração, ela sempre seria prejudicada. Portanto, é possível que a minoria em uma associação convoque a Assembleia Geral. E esta convocação pode ter inúmeras finalidades, mas nós veremos aqui em específico algumas promoções da realização da Assembleia Geral. Artigo 59 diz assim, que compete privativamente à Assembleia Geral. 1. Destituir os administradores. 2. Alterar o Estatuto. E o parágrafo único fala que
Para as deliberações a que se referem os incisos 1 e 2 deste artigo, é exigido deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quórum será estabelecido no Estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores. A destituição de administrador e ainda a alteração de estatuto em uma associação se faz apenas por meio da Assembleia Geral. E na hora de convocar esta Assembleia Geral, estes associados devem ser convocados sabendo que haverá ou a destituição de administrador ou então a alteração de estatuto. Não dá para convocar uma Assembleia Geral genericamente e aí chega lá no dia da reunião, tem pouca gente, aquele mirradinho de pessoas e fala, olha, hoje nós vamos destituir o administrador, olha, hoje nós vamos alterar o estatuto. Não, como são situações, as providências aqui são providências que vão trazer sérios efeitos para o funcionamento da própria associação, na hora de convocar essa Assembleia Geral, deve ir a convocação especificando quais serão as atividades tomadas naquela Assembleia. Só para ficar às claras, vamos fazer a leitura do artigo 60 também, que é onde fala da minoria, que eu acabei de destacar para vocês. Olha lá. Artigo 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do Estatuto, garantido a 1/5 dos associados o direito de promovê-la. Olha aí, o direito da minoria, o direito de 1/5 de promover o que é a realização da modificação do Estatuto, que será feita através de uma Assembleia Geral convocada especificamente para esta finalidade. Ainda dentro aqui de associação, nós temos que saber que a qualidade de associado ela é intransferível. Pai não transfere para filho, nasceu meu filho, já automaticamente ele é um associado. Não, meus caros, não. Porém, é possível a transferência. A transferência, imagina, alguém falece e transfere o título para outro. É possível essa transferência? Sim, desde que esteja previamente previsto no Estatuto, beleza? E ainda, se vocês porventura se depararem com uma questãozinha a respeito da expulsão de um associado, dessa associação, é possível que ele seja expulso? Sim, é possível. No entanto, é preciso garantir a ele todos os direitos de defesa inerentes ao devido processo legal. E ainda é necessário garantir também o direito à prova. Nós vamos fazer a leitura do dispositivo do Código Civil que trata esse assunto. Olho na tela. Artigo 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso nos termos previstos no Estatuto. Então, pessoal, veja só que o Estatuto é a alma da associação. Ele é o coração da associação. O Estatuto é tudo. O Estatuto é tudo. E se a Assembleia Geral ela é o órgão máximo, o Estatuto sendo a alma, sendo a essência de uma associação, a Assembleia Geral pode alterá-lo. Então, é necessário que todo associado tenha esta percepção da relevância do seu papel. Solitariamente, ele não tem poder para agir, porém, em conjunto, eles alteram absolutamente tudo. Destitui qualquer administrador e altera ainda qualquer estatuto. E se a associação for extinta, o que acontece com ela? Se a associação for extinta, pessoal, ela primeiro vai haver uma apuração do seu saldo, vai haver uma apuração do seu caixa. Ela vai ter que pagar todas as suas despesas, os débitos que ela tem na praça. E ainda, se sobrar alguma quantia em caixa, é possível que seja restituído aos associados a fatia das suas contribuições. Veja que isso não significa apuração de haver para divisão de lucros, partilhamento de lucros. Não, meus caros, na associação não se pode ter a divisão de lucros. E aqui ela não gera lucros também. O que acontecerá é que eu posso ter, ao decorrer da minha vida, ter como associado contribuído uma fatia de R$20 mil e ao fim receber R$50. R$50 este que não é lucro, mas sim o que me cabe como uma porção do que eu contribuí e que agora na sua extinção eu terei de volta. Que isso não se confunde com lucro, nada tem a ver com lucro, ok? A associação, portanto, ela não tem finalidade lucrativa. E os bens que esta associação eventualmente tenha conquistado, o seu próprio estatuto irá definir o que será feito com base no que está escrito na lei, no Código Civil, no dispositivo que nós vamos ler agora. Artigo 61 do Código Civil. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinado à entidade de fins não econômicos designada no Estatuto, ou omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual, federal, de fins idênticos ou semelhantes. Parágrafo 1º fala: por cláusula do Estatuto ou no seu silêncio, por deliberação dos associados, podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste artigo, receber em restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação. O parágrafo 2º arremata falando:
não existindo no município, no estado, no DF ou no território em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Portanto, pessoal, era isso que eu tinha a falar com vocês sobre a associação. Eu vou ficando por aqui para não te levar à exaustão e na próxima aula nós vamos tratar sobre sociedade. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative a notificação para ser avisado das novas postagens. Não esqueça de deixar o teu like, fazer um comentário e compartilhar com os teus amigos. Nos vemos daqui a pouco na próxima aula.